Graça e paz, família, que Deus abençoe vocês grandiosamente nessa manhã, queridos, que Deus derrame sobre vocês a sua graça, o seu poder, a sua misericórdia. Queridos, eu sou o pastor Wanderley Oliveira e hoje eu tenho uma palavra de Deus para você, uma palavra muito forte, poderosa, que vai tocar o seu coração, amados. Então fica conosco até o final dessa mensagem. Não se esqueça de avaliar a mensagem, também não deixe de se inscrever em nosso canal aí e compartilhar essa mensagem, querido. Querido, hoje eu quero falar com vocês de 3 coisas que você não deve fazer de maneira nenhuma. São coisas que você tem que reter para você mesmo, querido. Não faça isso, porque vai atrapalhar mesmo, querido, a tua caminhada espiritual com Deus, até a tua caminhada aqui na terra, querido. Então você não deve fazer. Uma delas, queridos, está escrito lá no livro do Gênesis, capítulo de número 37 e versículo 5. A Bíblia diz que José, ele teve um sonho e ele contou aos seus irmãos. No versículo 5 do 37, ele conta para os seus irmãos que ele teve um sonho, que o seu feixe era maior e os feixes dos seus irmãos eram menores, e os feixes dos seus irmãos se prostrava na presença do feixe de José. Queridos, se Deus te dá um sonho, não conte para ninguém. Lembre-se que todo sonho bom vem de Deus. É Deus que te dá sonho. E esse sonho você não deve contar para ninguém. Porque muitas das vezes, a maioria das vezes, nem quero generalizar, querido, mas não vai ter pessoas que vai te apoiar. A maioria das pessoas, elas vão julgar você. A maioria das pessoas vão falar que isso é impossível. A maioria das pessoas vão dizer para você que você está ficando maluco, que você está ficando louco, que isso não é para você, que você não é capaz, que o sonho que você está tendo não vai se realizar de maneira nenhuma na sua vida. Por quê, amados? Porque as pessoas, elas se sentem incomodadas com os seus sonhos. As pessoas se sentem incomodadas com o seu crescimento. Ainda mais quando você conta que Deus te mostrou algo, que você tem um projeto, que você tem uma ideia, que você está desenvolvendo algo que gerou dentro de você, no seu coração, que Deus mostrou para você uma direção, e as pessoas olham para você e falam, não, isso não é para você. Por quê? Porque elas têm simplesmente um receio de você crescer e elas ficarem para trás. Então o seu sonho, querido, guarda para você. Guarda entre você e Deus, deixa primeiro se realizar, para depois você mostrar para as pessoas. Porque quando você conta o sonho antes de tudo acontecer, queridos, geralmente as pessoas vão colocar inveja, atrapalho, vão tentar te desmotivar, vão tentar dizer para você que você não é capaz, e isso vai trazer um peso, uma consequência sobre você. Muitas pessoas que eu conheço, que contaram seus sonhos, acabaram não se realizando. Por quê? Porque houve ali uma certa resistência por parte de pessoas. Queridos, se você crê, se você sabe que tem pessoas que vai te apoiar, que são pessoas que estão ao seu lado, que quer ver, querido, o teu crescimento, a tua vitória chegando, essas pessoas você deve contar. Agora, a maioria das pessoas, não conte seus sonhos, porque elas vão atrapalhar o teu crescimento, seja em qualquer área, seja espiritual, material, profissional, querido, seja um sonho de abrir uma empresa, um negócio próprio. Não conte, querido. Guarde para você. Busque Deus. Mostre para Deus. E o segundo que eu quero falar para vocês está escrito lá no livro de Eclesiastes, capítulo de 5 e o versículo de 5. Por que é esse versículo, querido? Isso aqui você não deve fazer de maneira nenhuma. Não deve fazer. Olha, eu estou falando de coisas que você não deve fazer. Esse aqui é um dos que você tem que eliminar da tua vida. Se você faz, você deve pedir perdão. Está escrito assim: se você faz um voto, no 4, eu vou até ler o 4 com você, para vocês entenderem melhor, o versículo de número 4, que está escrito dessa maneira, amados. Olha só o que está escrito, olha só. Quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora,
pois os tolos desagrada a Deus. Cumpra seu voto, e é melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Veja, se você faz voto, se você promete coisas para Deus, se você levanta da sua cama e fala, Pai, hoje eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e você não cumpre, você está desagradando a Deus, porque você não está prometendo ao ser humano, querido. Você está prometendo ao Todo-Poderoso. Então você tem que cumprir seus votos. Você tem que fazer voto de sabedoria, queridos. Aqueles votos que você tem certeza que você é capaz de cumprir. Nunca faça um voto que você não vai cumprir, porque esse tipo de voto vai atrapalhar a tua vida. Lembre-se que você não está prometendo para qualquer pessoa, não. Você está prometendo para o Todo-Poderoso. Talvez você possa falar assim, mas Vanderlei, Deus é misericordioso, Deus perdoa, Deus, olha para a gente e conhece a nossa capacidade. Deus conhece, querido. Por isso que você tem que ser inteligente, sábio, para não fazer algo que você não vai conseguir cumprir. É a mesma coisa de você prometer algo para uma criança, ele vai ficar cobrando de você. Claro que Deus não vai ficar cobrando de você, mas o mundo espiritual, querido, ele é tudo certinho, justo. E quando nós fazemos algo para o mundo espiritual e nós não cumprimos, nós somos pessoas sem palavras. E para o mundo de Deus, para as coisas sobrenaturais, o mundo espiritual, a palavra, querido, é uma carta assinada, é um documento assinado, querido. Então tem muito valor. As palavras têm muito valor para o mundo celestial, o mundo de Deus. E nós, muitas das vezes, prometemos algo e não cumprimos. Mesma coisa, querido, de ser um homem ou uma mulher que não tem palavra. O inimigo pega isso para te atacar e para ferir você. No livro de Juízes, capítulo de número 11, a Bíblia conta a história de um homem chamado Jefité. Jefité, sem ter noção do que estava fazendo, ele fala para Deus que se ele vencesse a guerra e ele voltasse para casa, primeiro ser vivente que aparecesse à sua frente, ele ofereceria em holocausto a Deus. E quando ele voltou da guerra com a vitória na mão, a primeira pessoa que apareceu a ele foi a sua filha amada. Veja o tamanho da loucura que um homem fez, um homem chamado Jefité. Por isso que eu estou dizendo para você, não faça voto de tolo, não faça voto daquilo que você não possa cumprir. Porque se você não puder cumprir, você se torna uma pessoa que não tem um caráter espiritual. Você não tem um caráter, você não tem palavras, entendeu? Então não faça, amados. Jefité fez um voto de tolo. Foi um voto de tolos, querido. Como que Jefité, em sã consciência, uma pessoa em sã consciência, ia fazer esse tipo de voto? E ele fez o voto. E depois ele teve que cumprir o seu voto. E aí aconteceu que ele teve que oferecer a sua filha em holocausto ao Senhor. Muitos pregadores, muitas pessoas, estudiosos da palavra, diz que esse holocausto nunca existiu. Mas a Bíblia deixa claro que Jefité teve que cumprir o seu voto. Queridos, então não faça voto. Se você for fazer um voto, faça um voto que você possa cumprir. Muitas pessoas levantam de manhã no ar da empolgação e falam, Senhor, hoje eu vou fazer o dia inteiro de jejum. E chega na metade do dia, não aguenta a dor, não aguenta a fome e acaba quebrando o jejum. Veja, querido, é um voto de tolo, então não faça. Quando fizer um voto, cumpra-o, porque Deus agrada de pessoas que faz e cumpre. Pessoas que têm palavras, pessoas que falam assim, Senhor, eu vou fazer meia hora de jejum, e ele faz meia hora de jejum. Entendeu? São pessoas de palavra, porque Deus se agrada da sua honestidade. A terceira coisa, querido, que eu quero falar com você, para que você não faça, de hipótese alguma, querido, não faça isso, porque isso é uma das piores, querido, é uma das piores. Eu quero ler com você. Mateus 7, do 1 ao 5, está escrito dessa maneira: não julguem para que você não seja julgado, pois da mesma forma que julgares, vocês serão julgados, e a medida que usares também será usada para medir vocês. Querido, esse versículo é um versículo
poderoso demais. Veja que Jesus está falando. Não julgue para não ser julgado, porque à medida que você julgar alguém, querido, isso vai ser usado contra você. Jesus chega a dizer aqui no 7:5, hipócritas, tire primeiro a trave que está no teu olho, para depois você tirar a trave que está no olho do seu irmão. Isso é julgamento. A maioria das vezes que nós conseguimos ver o erro das pessoas, mas nós não olhamos nosso próprio erro. Nós não conseguimos enxergar as nossas falhas. Então dentro de nós cresce um julgamento, porque olhamos para as pessoas e achamos que as pessoas não são adequadas. Nós olhamos para as pessoas e achamos que as pessoas são as pessoas que só fazem o erro, mas nunca nós olhamos para nossas falhas. E Jesus está dizendo: ei, você não é juiz. Você não tem essa autoridade para julgar ninguém. Você não tem autoridade para falar de ninguém. Primeiro, olhe o seu erro. Primeiro, olhe para dentro de você. Veja se você é capaz para julgar alguém. Eu me recordo que tem uma passagem que Jesus está escrevendo na areia e chega aqueles fariseus, aqueles doutores da lei, aqueles escribas, e eles trazem uma mulher, né, e joga aos pés do Senhor Jesus, uma mulher que foi pega em adultério, uma mulher que foi pega em flagrante, ali no ato do erro, da falha, e eles trouxeram e falaram para Jesus: a lei de Moisés nos diz que nós temos que apedrejá-la. Jesus lança uma palavra soberana, poderosa, como ele sempre fez quando ele esteve na terra. Ele diz: ei, se vocês não têm pecado, atire a primeira pedra. Veja o que Jesus falou. Ele disse: se vocês não têm pecado, olhe para dentro de vocês, olhe a falha de vocês, olhe o erro de vocês. Querido, quando aqueles homens estavam apontando para aquela mulher, eles estavam julgando aquela mulher, eles estavam tentando impor sobre ela uma condenação, mas Jesus falou para eles: ei, se ela é condenada, e ela deve ser condenada porque ela foi pega em adultério, vocês também têm que ser condenados porque vocês também são pecadores. Querido, quando nós olhamos para pessoas e julgamos as pessoas, nós não olhamos para nós sabendo que nós também somos falhos, pecadores, cheios de erros, cometemos muitos erros, mas nós preferimos esconder nossas falhas, apontando o dedo para as pessoas. Então, querido, de hipótese nenhuma, não julgue ninguém, porque esse julgamento é como uma semente lançada na terra. Ela cresce e vai voltar contra nós mesmos. Então não julgue ninguém, querido. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você neste momento. Se você tem feito essas 3 coisas, não faça mais. Se você tem contado seus sonhos, não o conte mais. Se você tem feito voto e não tem cumprido os votos a Deus, não faça mais. Curva sua cabeça, ora comigo agora e peça perdão, porque Deus vai perdoar você. Se você tem julgado as pessoas, querido, não o faça mais. Primeiro olhe para dentro de você e tente consertar o que está dentro de você. Isso são atitudes que tomamos. Eu quero orar com você para que Deus venha perdoar a sua falha, perdoar os seus erros. Venha cobrir você de misericórdia. Deus é um Pai poderosíssimo. Ele tem todo o poder, está sobre as mãos dele. Ele venceu na cruz para que hoje ele possa te perdoar. Perdoar o seu pecado de julgamento, perdoar a sua falta de caráter de fazer um voto e não se cumprir. E também, querido, Deus é poderoso para cobrir você, proteger você, para que as pessoas não olhem com um olhar de inveja sobre teus sonhos, sobre os seus projetos. Eu quero orar com você, eu quero que você curva sua cabeça comigo. Pai amado, soberano e poderoso Deus, Senhor, neste momento, Senhor, eu quero apresentar seu filho. Aquela pessoa, Senhor, que essa mensagem chegou até ela. Se essa mensagem chegou até ela, Pai, não é por acaso. É que o Senhor quer falar com ela. Então, neste momento, Senhor, eu quero pedir, Pai, se ela é uma pessoa que o Senhor tem dado sonhos, tantos sonhos poderosos, porque o Senhor crê e o Senhor acredita nela e sabe que ela é capaz. Eu quero te pedir, Pai, que o Senhor cubra, proteja, livra de todo mal, Pai. Toda inveja, todo olho gordo, Senhor, toda perseguição, todas pessoas que se levantam contra essas pessoas para desmotivá-las, Senhor, na caminhada. Eu quero te pedir, Pai, em nome de Jesus, livra dessas pessoas, livra das trevas, livra, Senhor, da influência do mal sobre essas vidas, na vida desse meu irmão, dessa minha irmã, desse jovem, dessa pessoa sonhadora, porque se ela é sonhadora, porque o Senhor dá sonho.
Pai, também quero orar, Senhor, e quero pedir, Pai, perdoa, tenha de misericórdia sobre esse ouvinte, Pai, que tem feito tantos votos a Ti, Pai, que vai fazer mudança, que vai mudar, que vai deixar o pecado, Senhor, que tem feito, Senhor, voto que vai ser, Senhor, que vai trabalhar na Tua obra, que vai ganhar alma, Pai, tantos votos de tolo, Senhor, em nome de Jesus eu quero Te pedir que o Senhor entre com providência e perdoa, Senhor, essa pessoa, livra, Senhor, da maldição, Senhor, desses votos que eles têm feito, que tem atrapalhado as suas vidas. Também quero orar, Senhor, e pedir a Tua graça e misericórdia. Pai, geralmente nós olhamos só o erro dos nossos irmãos e não olhamos nossos erros. Eu quero Te pedir, Pai, se tem pessoas que estão assim, orando comigo, Pai, arrependido, porque ele tem apontado o seu dedo de julgamento, Senhor, ou tem olhado com julgamento para outras pessoas, Senhor, e são todos seus filhos. Eu quero Te pedir, perdoa, Pai, tenha de misericórdia. Não permita que o inimigo, Pai, Senhor, venha trazer, Senhor, sobre os Teus filhos, Senhor, esse ar, Senhor, de apontamento, esse ar, Senhor, de julgamento sobre a vida de outros. Eu peço em nome de Jesus, Pai. Senhor, nós não somos juízes, por isso eu Te peço, tenha misericórdia e perdoa os Seus filhos. É o que eu Te peço em nome de Jesus. Queridos, neste momento, se você orou comigo, eu tenho certeza que Deus já entrou com providência, já perdoou sua falha, já tem protegido você. Mas eu quero te pedir, transmita essa mensagem para a pessoa que você sabe que tem feito essas 3 coisas, ou uma dessas coisas. Transmita essa mensagem, compartilhe com ela, para que ela venha também ter sabedoria, aprender com essa palavra e ter sabedoria, e não mais fazer isso que ela tem feito. Eu conto com você, e quero contar com você também na nossa próxima mensagem que será postada aqui no canal. E que Deus te abençoe grandemente, em nome do Senhor Jesus.